pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. Hoje eu vou contar pra vocês quais são os meus 12 livros sobre moda que eu quero ler em 2021. Se você ainda não sabe, eu trabalho com moda, tem várias aulas aqui de história da moda, história da arte, e eu gosto muito de ler sobre o assunto, até para embasar a minha pesquisa, solidificar ela e poder falar sobre esse assunto para vocês com mais propriedade. Esses livros vão me ajudar a falar e abordar a moda dessa maneira. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é O Criamos e Por que a Seguimos, do Guilherme Marnier, que é um autor que tem várias outras publicações de moda que eu gosto muito. Eu li este livro, gente, tem uns 8, 9 anos já. A maior parte desses livros é relativamente antigo já na minha estante, mas eu quero reler ele justamente por conta dos aspectos e a ótica sobre a qual ele aborda a moda, por que esse fenômeno, que é dado como um fenômeno social, existiu, como ele foi criado, por que a gente segue a moda, por que a gente torna ela importante, como que a gente se torna vítimas da moda, por que as grifes tomaram sentido, como elas fazem parte desse sistema de moda tão complexo. E ele aborda isso tudo de uma maneira muito relevante e importante. Eu quero falar sobre esse assunto porque eu quero trazer essa visão mais crítica sobre a indústria da moda para vocês também. Gosto muito de entender o trabalho da pessoa, de ver a sua obra, mas detalhes da sua vida pessoal eu não me interesso muito. É o Vivienne Westwood, da Vivienne Westwood e do Ian Kelly. É a biografia sobre a dama da moda inglesa, esta senhorinha revolucionária que ainda contesta muito do status quo e do sistema de moda no qual nós estamos inseridos. Eu sou apaixonada pelo trabalho da Vivienne Westwood e eu queria entender muito mais sobre como ela chegou a ser quem ela é, como ela construiu suas ideias e conceitos. E essa biografia vai ajudar nisso. É um livro bem longo, tem quase 500 páginas. E biografia é um pouco complexo, mas eu quero muito falar sobre o trabalho da Vivienne Westwood. O terceiro livro é um livro que não parece grande, mas tem quase 600 páginas, que é o Cultura de Aparências e uma História da Indumentária do século 17 e 18. De história da moda que eu coloco aqui para vocês. E a minha fonte de pesquisa primaz são os livros. Eu vou fazer aulas específicas sobre história da moda e história da indumentária no século 17 e no século 18. E eu vou usar muito esse livro como referência. Eu vou fazer uma resenha dele também, porque esses livros, que normalmente são livros de pesquisa, são livros que falam sobre o tema em profundidade, não tem muitas resenhas aqui no YouTube. E eu quero muito que vocês conheçam essas temáticas, porque é uma forma muito rica, elaborada e profunda de abordar a moda. O livro é o Essência do Estilo, da Johann de Heem, Como a França Criou a Moda, a Gastronomia, os Cafés Chiques, o Estilo, a Sofisticação e o Glamour, que foi uma indicação do professor João Braga, que vocês sabem que eu sou uma grande admiradora, tem até uma entrevista com ele aqui no canal que eu fiz, muito especial no começo de 2020. Assistam. Esse livro aqui explica por que a França se tornou a referência que ela é quando a gente fala de alta costura, glamour, sofisticação e gastronomia. Como é que isso se deu? Como isso foi construído? Quem foram as pessoas relevantes? Que momentos da história culminaram e levaram a gente a ter esse conceito e essas ideias que a França é essa referência toda que a gente tem. O quinto livro é Moda e Seu Papel Social, Classe, Gênero e Identidade das Roupas, da Diane Crane, que parece ser um calhamaço gigantesco, mas o Cultura das Aparências tem mais páginas do que esse livro aqui, gente. A diagramação dele que fez ele ficar grande desse jeito. Ele é um livro que vai explicar o papel social que a moda tem, a moda como um demarcador de gênero, a moda como um demarcador de classe, a identidade que a moda traz, o pertencimento, todas essas questões que são muito relevantes e que permeiam a construção do fenômeno cultural, sociológico, econômico, moda. E eu acho muito importante a gente abordar a moda por esse viés, porque esse livro trata esses assuntos de uma maneira muito profunda. A gente vai entender a moda de uma forma mais complexa, aquela forma superficial que a gente costuma abordar o assunto. Esse daqui, inclusive, é o primeiro livro de moda que eu quero ler em 2021. O quinto livro, Cultura e Consumo, Estilos de Vidas na Contemporaneidade. Eu comprei esse livro numa feira que teve, acho que em 2019, da Biblioteca Mário de Andrade.
e eu não li ele até agora, porque ele fala exatamente sobre cultura e sobre consumo, que são aspectos comumente abordados quando a gente fala da indústria da moda. As pessoas batem muito na tecla. A moda estimula o consumo, a moda estimula o consumismo e tal. Mas até que ponto ela estimula mesmo? Como a gente entende o estilo de vida na contemporaneidade, como esse estilo de vida influencia o consumismo? Será que é a moda mesmo que influencia esse consumismo? Ou nós estamos estruturados numa sociedade que estimula essa forma de viver? Falar sobre turismo, sobre arte, sobre indústria criativa, então ele vai abordar o estilo de vida, o consumo e a cultura na contemporaneidade por todos esses vieses. O sétimo livro é Moda, uma Filosofia, do Lars Vendersen, que com certeza estou pronunciando errado, que eu já li há muitos anos atrás. Eu vou reler esse livro para fazer uma resenha para vocês, porque ele aborda a moda por um viés filosófico. Existem maneiras diferentes da gente abordar a moda. A gente pode abordar de uma maneira sociológica, antropológica, artística, filosófica, e todas essas maneiras a nossa construção de ideal e de imaginário de moda e trazem a nossa visão para algo mais palpável e realista, mesmo quando a gente fala de filosofia. Por isso que eu acho que é importante falar e abordar a moda aqui com vocês por esses vieses diferentes, para que vocês consigam entender em profundidade como a gente analisa e como a gente... É um livro conhecidíssimo, que é O Império do Efêmero, do Gilles Lipovetsky, que eu já li há anos atrás, e eu confesso que quando eu li a primeira vez eu não gostei desse livro. É um livro bom, um livro bem escrito, bem construído, aborda temáticas importantes, mas achei o autor muito preconceituoso, achei o livro pretensioso e presunçoso, no sentido de que ele aborda a moda com um olhar de superioridade sobre ela, e é isso que me incomodou. Vou reler esse livro esse ano para ver se eu mudo a minha visão depois de tantos anos trabalhando com moda, se eu vou concordar ou não com o que o autor diz, ou se eu continuo tendo essa visão. Como é um livro muito conhecido, eu quero trazer a resenha bem completinha dele para vocês e colocar muito da minha opinião, que além de pesquisadora, é de uma profissional da área. O livro é o Sociologia da Moda, do Frédéric Goddard, que é um livro que aborda a moda sobre esse aspecto sociológico, que é uma das minhas vertentes favoritas na hora de falar sobre o assunto. Eu gosto muito de abordar a moda por esse viés sociológico. Eu já li esse livro, também vai ser uma releitura, mas eu li acho que há 6, 7 anos atrás, é um livro que eu tenho há muitos anos já. E eu quero falar sobre essa abordagem sociológica para vocês, que inclusive eu tenho visto que é uma abordagem muito recorrente em quem fala sobre moda de uma maneira mais teórica aqui no YouTube. Então eu falo um pouco da sociologia que contém dentro da moda, porque esse livro fala exatamente sobre a sociologia da moda. O livro é um livro que eu tenho há 10 anos, literalmente, que é o Moda e Sociabilidade, Mulheres e Consumo, na São Paulo de 1920. Eu tenho até uma dedicatória da autora, tá aqui, maravilhosa. Eu li esse livro em 2011, então faz 10 anos, eu preciso reler, e ele vai falar exatamente sobre a moda, sobre o consumo, sobre as primeiras magazines que se popularizaram aqui em São Paulo. Ele vai falar muito sobre a moda em São Paulo. Então ele vai falar sobre os loucos anos 20, a Semana de Arte de 1922, a efervescência que estava crescendo e se tornando pungente aqui em São Paulo. Eu gosto muito desse período da história, eu sou apaixonada por Art Deco, eu gosto muito dos artistas, do Manifesto Antropofágico, da Semana de Arte de 1922. Eu me debruço muito sobre o trabalho e a obra desses artistas, eu gosto desse período da história. E como eu quero fazer uma aula bem especial sobre a história da moda em 1920, eu quero falar especificamente sobre o Brasil. E esse livro aqui vai me ajudar muito, porque ele se debruça exatamente sobre esse período na cidade de São Paulo. O 11º livro é Rainha da Moda, como Maria Antonieta se vestiu para a Revolução, que é um livro que eu tenho, gente, há muitos anos, deve ter uns 13, 14 anos já que eu tenho esse livro. E eu ganhei ele de presente logo que ele foi lançado. Ele foi considerado o melhor livro do ano pelo Washington Post, New York Times, e ele é uma das grandes referências atualmente quando se fala não só da vida e obra de Maria Antonieta, que foi a última rainha da França, a rainha guilhotinada na Revolução Francesa de 1789, como ele vai falar muito sobre a história da moda no século XVIII, ele vai falar muito profundamente sobre a história no século XVIII, e mesmo ter aula de história da moda no século XVII, XVIII, vou falar sobre o Rococó, sobre a Revolução Francesa. Eu acho que esse livro é fundamental para abordar esse assunto. O último livro, que também não é um livro exatamente sobre moda, é Pensar a Imagem, organizado pelo Emanuel Aloa, que vai pegar o trabalho, a escrita e a pesquisa de vários filósofos e pensadores
que falaram sobre essa ideia de pensar a imagem, da construção da imagem, do que significa a imagem. Desde que eu comecei a estudar a história da beleza, a história da maquiagem, eu comecei a ler muito teoricamente sobre a imagem. Porque faz parte de entender a construção da beleza, como se deu essa construção da imagem na sociedade. E esse livro vai abordar diversas questões sobre o pensar a imagem. Apesar de ser um livro fininho, você olha e fala assim, deve ser simples. É um livro super complexo, super denso, é um livro difícil de ser lido, porque ele tem referências externas muito elaboradas que precisam ser previamente estudadas e pesquisadas para que você consiga entender em profundidade os assuntos que eles estão abordando aqui. Então, esse livro aqui provavelmente vai ser o último que eu vou fazer resenha. Esses são os 12 livros sobre moda que eu quero ler em 2021. Se você leu ou quer ler algum desses livros, me conta aqui embaixo, fala o que você achou, se você tem uma opinião diferente, parecida com a minha. E se você ficou com alguma dúvida, como sempre, é só deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Beijinho e tchau, tchau!